paz do nosso Salvador, Yahushua, é o Mashiach. Aqui quem nos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, eu quero que vocês sejam um pouco pacientes comigo nessa noite, dentro desse vídeo que eu vou falar aqui. Eu quero falar a respeito de um será tomado e o outro deixado. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 40 e 41. Está também em Lucas 17, né? Versículo de número 34 e 35. Mas, quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 24, versículo 40, lá diz que dois homens estarão no campo, né? Um será tomado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Aqui em Lucas 17, 34 diz: eu digo a vocês, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Observe que Lucas mostra tanto as pessoas que estão na cama, as mulheres que estão moendo trigo e duas pessoas que estão no campo. Até aí, normal. Só que eu passei anos e anos da minha vida achando que esse texto estava se referindo ao arrebatamento secreto. Mas, se nós formos analisar à luz das Escrituras, nós conseguimos ter um entendimento muito mais amplo sobre esse texto. Porque quando nós olhamos para o contexto ali é o quê? O contexto é do 36 em diante, que está falando concernente aos dias de Noé, né? Que eles não percebendo, veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Até aí, o texto está se explicando de forma maravilhosa. De forma maravilhosa. Porém, quando nós vai para a luz das Escrituras, nós consegue, a própria Escritura começa a mostrar o que é esse um será tomado e o outro deixado. Não é como algumas pessoas que pregam sobre o arrebatamento iminente, diz que aqui, nesse texto, um será tomado, isso está falando dos crentes, dos cristãos, e os que vão ser deixados para trás, está falando dos ímpios. Não, não é. Não é. O texto não é. Por que que esse texto não está falando dessa maneira de algumas interpretações? Porque o homem é formado de dois. O homem é formado de dois. Algumas pessoas aí que se intitula, né, o sabidão, diz que o homem é tricotonista, corpo, alma e espírito. Mas se a gente for para a luz das Escrituras, a gente vai compreender de forma maravilhosa que o homem é formado de dois. Então, para entender Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41, e Lucas 17, 33, 34 e 35,
a gente precisa entender do que o homem é formado. Do que o homem é formado. Sobre um será tomado e o outro deixado. A gente tem que ir para as escrituras e ver do que o homem é formado. Aí, se a gente conseguir entender à luz das escrituras do que o homem é formado e quantos o homem é, aí a gente consegue entender o texto de Lucas e de Mateus. Então, olha o que está em Gênesis 2,7. 2,7. Vamos ver se o homem é 3, é composto de 3 ou composto de 2. Gênesis 2,7. Olha o que diz. 2,7. Então o Criador formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui em Gênesis 2,7 mostra que o homem, o ser humano, é formado de 2. Se ele é formado de 2, então ele é barro, que é o corpo, e recebeu da parte do Criador o fôlego de vida. O fôlego de vida, ele abrange a alma, ele abrange o sangue, ele abrange tudo. Tudo ele abrange no fôlego de vida. Tirou o fôlego de vida, não tem mais sangue batendo, não tem mais sangue vivo. Tirou o fôlego de vida, não tem mais alma. E alma também fala de pessoas. A Bíblia diz que José estava no Egito e desceram para lá 75 almas. Alma também fala de pessoas. Então, se o homem é formado de 2, mas o homem, a ciência diz que o homem é formado de 3, corpo, alma e espírito. Mas santifique o vosso corpo, alma e espírito. Não. Ainda que as escrituras estão mandando nós santificar corpo, alma e espírito, o homem é formado de 2. Olha o que diz em Eclesiastes, capítulo de número 12, e versículo 7. Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo de número 7. Olha o que está escrito. Eclesiastes 12, 7. Eu quero ler para que os irmãos também possam ler, por isso que eu pedi um pouquinho de paciência. Eclesiastes 12, 7. Diz assim: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte ao Criador que o deu. Opa! Se o pó volte à terra, como era, mostrou, volta o verbo para o passado. Gênesis 2, 7. E o Criador fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente. Se o homem é formado de 2, e aqui nós vemos claramente, que em Eclesiastes 12, 7 está dizendo, e o pó volte à terra, como era. Como era o quê? O homem não foi feito do pó da terra? Como era? E o espírito volte ao Criador que o deu. O Criador não soprou o fôlego de vida, o homem passou a ser um ser vivente. Então o homem é formado de 2. Vamos ver mais passagem. Olha o que diz aqui em Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 26. Tiago, depois de aos Hebreus, capítulo 2, versículo 26. Diz assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto. Imagina agora o Criador fazendo aquele boneco, Adão, da argila, e não põe o espírito. Imagina agora não colocando o espírito. Estava ali um ser humano morto, sem um espírito. Sem o espírito. Está morto, está ali. Tiago diz que assim como o corpo sem o espírito está morto. E o que é a morte? Uma separação. Uma separação. Entendeu? Uma separação. A morte não é uma derrota. Cristo venceu ela. E nós em Cristo também já vencemos ela. E vamos até o fim para vencer mais ainda. Então, olha o que o texto está dizendo aqui. Assim como o corpo sem o espírito está morto. O corpo sem o espírito, sem o fôlego de vida, ele está morto. Ele está morto.
Observe que o texto está falando categoricamente que o homem é formado de dois. Pó, que é a terra, que é essa matéria, né? E o Espírito foi o Criador que colocou no homem o fôlego da vida, que é o Espírito. E o homem passou a ser um ser vivente. Quando Cristo diz que a carne não presta para nada, ele está correto. A carne não presta para nada. João 6, 61 em diante. O Espírito é o que vive e fica. Agora vamos entender esse um será tomado e o outro deixado. Vamos entender isso. 2 Coríntios, capítulo 5, o texto diz assim: nossa habitação celestial. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, é esse corpo aqui, ó, temos da parte do Criador um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mão humana. Enquanto isso, gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestido, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, que é nesse corpo, nesse tabernáculo, gememos, nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal, seja absolvido pela vida. Foi o Criador que nos preparou para esse propósito, dando nós o Espírito como garantia do que está por vir. Dando continuidade. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, que é essa casa, que é esse tabernáculo, estamos longe do Rei, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Rei. Por isso, temos esse propósito de lhe agradar, que esteja no corpo ou que deixamos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal do ungido, para que cada um receba de acordo que as obras praticadas por meio do corpo, que seja boa, que seja má. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que enquanto ele estiver nesse corpo, nesse tabernáculo, ele está ausente do Rei. Ele já almejava deixar esse corpo e habitar com o Rei. Deixar esse corpo e habitar com o Rei. Se você pedir para o Criador, para abrir sua mente, para entender que o homem é formado de dois, você vai compreender, um será tomado e o outro será deixado. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Diz assim: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais indigno de compaixão. Em outra tradução diz: se esperamos em Cristo só para essa vida, somos o mais indigno entre os homens. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando Cristo disse para Pilato, isso aqui, João, algumas pessoas não creem no Evangelho de João, eu creio, o Evangelho de João é o que mais revela. Quando Cristo diz para Pilato, João 18, versículo 36, quando Pilato faz uma pergunta para Cristo se ele é rei, olha o que ele diz aqui, Evangelho de João 18, versículo 36. E disse-lhe: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutaria para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Tá vendo? Cristo está dizendo para Pilato que o reino dele não é daqui. Os judeus querem um Cristo para ser político, para governar. Cristo
deixou bem claro que o reino dele não é daqui. Por que ele disse para o ladrão da cruz, ainda hoje estará comigo no paraíso? Ainda hoje estará comigo no paraíso. A pergunta é, como foi que o ladrão do paraíso foi para lá se ele foi sepultado? Entendeu? Tu tá entendendo agora? Um será tomado e o outro será deixado? Então, quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz, se esperamos em Cristo só para essa vida, somos mais indignos entre os homens. Tá vendo? Por quê? Porque o reino dele, nós vamos ser julgados por meio do corpo sobre o que nós fez de bom ou fez de ruim. Entendeu? Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Mas, irmão, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino do Criador, nem perecível pode herdar o imperecível. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitam incorruptível e nós seremos transformados. Lembra de Mateus? Um será tomado e o outro deixado? Está aqui, ó. Tomado. Um será tomado, tirado para fora. Entendeu? E o outro será deixado. Quem é que vai ser deixado? A carne. Quem é que vai ser deixado? A matéria. A matéria fica. Do mesmo jeito que trouxemos a imagem do terreno, que foi Adão, nós vamos trazer a imagem do celestial. Nós não pode ir para a glória ou aqueles que vão ser transformados ou arrebatados, que é a mesma coisa, e nesse tabernáculo. Esse tabernáculo não vai. Os irmãos querem ir com carne e sangue, não. Você vai, a roupa fica, o avião se desgoverna, o carro se desgoverna, o ônibus se desgoverna. Não, meu. Quando a vinda de Cristo é para todos. É para todos. A vinda do Machia é para todos. Quem está com Machia, quem está preparado, terão seus corpos transformados. Um sai, a carne fica. Um vai, a carne fica. Coloca isso. Absorva isso, que o homem é formado de dois. Então um vai, o outro fica. Só que esse que sai do corpo, o espiritual que sai do corpo, já recebe o quê? A vestimenta celestial. Já recebe a vestimenta celestial. Igual o corpo glorificado do Machia. Entendeu? O único que não teve o corpo em decomposição foi só o Machia. Mais ninguém. Só o Machia. O salmista diz, não permitirá que o teu justo, que o teu justo sofra decomposição. Só o Machia. Só o Machia. Os outros, todo mundo, os que estão mortos há muitos anos, só tem só o osso. Quando a trombeta tocar, será revestido de quê? Da habitação celestial. E os que estão vivos, nessa carne, retirado para fora. Um será tomado e o outro deixado. Um será tomado e o outro deixado. É a separação, meus irmãos. Entendeu? É a separação. É a separação da matéria para ser revestido da habitação celestial. Por isso que em Malaquias capítulo 4 diz que aquele dia que está para vir os abrasará, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Vai vir sobre todos. Aí o versículo 2 diz, mas para vós que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quando nós olhamos para 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ver ali que ele diz, Pedro diz, mas para nós, os elementos ardentes, se fundirão, o céu vai se destruir, tudo vai se fundir pelo fogo. Aí ele diz lá, há de perecer tudo. Eu vou estar lendo, é bom ler. É bom ler, vocês têm paciência comigo. Tenha paciência com esse velhinho aqui, que esse velhinho,
já tá... Não dá mais para a gente ficar falando de cor. Vamos estar lendo aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante. Diz assim, ó. Não esqueça disto, amado. Para o rei, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Salmo 90. O rei não demora em cumprir sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do rei, porém, virá como ladrão. De noite, né? Os céus desaparecerão, um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será desnudada, destruída, visto que tudo será assim desfeito. Ó, tudo será desfeito. Lembra de Atos 3:21? Tudo será desfeito. Que tipo de pessoa é necessário que você seja? Viva de maneira santa e piedosa. Perguntando, que tipo de pessoa você seja? Viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Criador e apressando a sua vinda. Naquele dia, o céu será desfeito pelo calor, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, agora o 13, ó, nós não foi antes, ó, tá no momento ainda, ó. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novo céu, nova terra, onde habita justiça. Portanto, amado, enquanto espera estas coisas, empenhe-se para ser encontrados por ele em paz, imaculados, inculpável. Tenha em mente que a paciência do nosso rei significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que o Criador lhe deu. Tá vendo? Aí quando nós vai para 1 Tessalonicenses, a gente já consegue entender aqui, né? Nós já conseguimos entender aqui que vai vir sobre todos. Não vai escapar ninguém. Todo, vai vir sobre todo. Quando nós vai aqui para 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz: irmão, quanto aos tempos e à época, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do rei virá como ladrão, à noite, quando disser paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores da de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Ao 4. Mas vocês, irmão, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Tá vendo? Mas vocês, irmão, não estejam nas trevas, para que esse dia não vos surpreenda como ladrão. Isso está dizendo o quê? Viva de maneira santa e piedosa. Viva de maneira santa e piedosa. Por quê? Porque é no momento. Vai vir sobre um laço, sobre todos os habitantes da terra. Mas é no momento. A rede lançada ao mar apanha todo tipo de peixe. A rede lançada ao mar apanha todo tipo de peixe. Mas quem faz a escolha dos peixes é o dono da rede. Daniel 12, versículo 1, diz que uns ressuscitam para a vida eterna. Outros vai ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. Essa outra ressurreição que fala lá em Daniel 12, ali é os ímpios que vão ressurgir depois do milênio. Como está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 21. Os demais foram mortos. Quem foram os demais? Todos. Se Cristo veio, os mortos ressuscitou. Os crentes em Cristo, em Yahshua Mashiach, teve seus corpos transformados. Foi ao encontro dos irmãos que ressuscitou, juntamente com ele nos ares. Ao encontrar com o rei, a Bíblia está dizendo claramente que os demais foram mortos. Todos foram mortos. Entendeu? E só vai, Apocalipse capítulo 20, só vai reviver depois dos 1000 anos que vai ter seus corpos transformados. Aí
é que muitas pessoas não estão dando ouvido para essa mensagem. É que muitas pessoas olham para uma mensagem como essa e dizem assim, esse cara tá louco, esse irmão tá louco. Não, não, eu não estou louco não. A revelação é essa. Eu já saí do corpo 2 vezes. 2 vezes. 3 vezes o Senhor me tirou do corpo. Nosso Salvador me tirou do corpo. Eu já saí. Eu já vi meu corpo na cama. Entendeu? Eu que estava na cama, não estava pensando mais nada. Mas o que estava fora, esse estava consciente. Eu vi coisas maravilhosas que ele me mostrou. Viu? Eu já saí do corpo. O que está na cama está morto. Como o Tiago disse. O corpo sem o espírito está morto. Então eu sei o que eu estou falando. É experiência. E além de experiência pessoal, tem as escrituras aqui, ó. Infalível. Maravilhosa. Então, quando diz um será tomado e o outro deixado, é a mesma pessoa. Um será tomado e o outro deixado é a mesma pessoa. Carne e sangue não herda o reino do Criador. Nessa carne ninguém vai herdar o reino do Criador. Isso que é corruptível